E aí, pessoal, aqui é o Cauê Nightingale. Eu sou o Prada Justice E estamos aqui para falar só um pouquinho sobre runas. as runas reforjadas. Novas runas. Que a gente lançou a comunicação um tempinho atrás do que ia mudar. E estamos aqui para dar um pouquinho mais de contexto sobre e desmistificar o que vai acontecer aí nessa pré-temporada. E acho que a primeira pergunta, e talvez uma das mais interessantes, é justamente por que a gente mexe todo ano no jogo. A gente altera o jogo muitas vezes por ano, mas especialmente em duas épocas, que é na pré-temporada e no meio da temporada, a gente prefere dar uma nova cara. A gente quer que League seja aquela experiência dinâmica, onde você tá sempre tendo que aprender alguma coisa nova, se divertindo aprendendo alguma coisa nova. Bom, dito isso, é justo falar que runas são um sistema que a gente já tá de olho faz um tempinho querendo mudar. A gente sabe que a experiência pro jogador não é ideal, principalmente pro jogador novato, é difícil de entender. As antigas runas, elas não eram tão claras no que elas te entregavam durante as partidas. O que é aquela escolha que você fez antes da partida tá fazendo de diferença enquanto você tá jogando com aquele campeão? É aquele caso clássico do que é melhor, sei lá, 9 de armadura ou 200 de vida no nível 18. É difícil, sabe? É difícil de você, como jogador, tomar essa decisão consciente de prefiro isso ou aquilo. E a gente não quer chegar nesse nível matemático de ter que fazer conta para descobrir isso. Por isso, as novas runas, as runas reforjadas, proporcionam mais um teor de decisão. E nesse sentido, tem muita aplicação dos aprendizados que a gente já trouxe dos talentos, né? Faz algumas temporadas já que a gente vem trabalhando com os talentos e melhorando os talentos para ter um pouquinho mais essa característica de eu prefiro seguir o caminho A nessa partida ou eu prefiro seguir o caminho B nessa partida, independente do número. Nessa temporada a gente já aprendeu bastante que os talentos essenciais funcionam, e além de proporcionar um leque de escolhas antes de começar a partida que realmente façam diferença enquanto você tá nela. A gente gostou desses resultados e escolhemos ampliar um pouco esse leque de decisões que você pode ter antes da partida. Então o que você está querendo dizer é que as runas novas vão ter um impacto até maior na partida do que os talentos e as runas atuais combinadas. Sim, inclusive elas ditam como você deve se comportar dentro da partida a partir daquele padrão que você escolheu antes dela. Quando ser agressivo, padrões de troca de dano, ou até mesmo quando prestar assistência para algum aliado. Bom, depois que a gente comunicou o novo sistema de runas, surgiram dúvidas e uma das que a gente mais viu foi por que só 5 árvores ou 5 caminhos? Por que não 10? Por que não 20? A gente acredita que 5 árvores são o suficiente para cobrir a grande maioria dos arquétipos de campeões. Lembrando que quanto mais runas e mais árvores a gente coloca no sistema, mais complexo fica, inclusive, para balancear, pensando no futuro e pensar em todas as interações dos campeões e itens, etc. Não só balancear, mas também para os próprios jogadores escolherem o que é melhor. Nessa mesma linha de dúvida, tinha uma outra galera questionando por que a gente só deixou você escolher 2 disciplinas. Você escolhe uma disciplina principal, né? Então você vai ter 4 runas na disciplina principal, e depois você não pode fazer o mescladão com uma runa de cada disciplina. Você precisa escolher uma secundária, e ali você tem direito a mais 2 runas. Por que a gente não deixou um escolha livre para todos? Esse formato já existe hoje em dia nos talentos, o formato 18-12, a gente não restringe, mas é o melhor caminho que você pode fazer para conseguir a maior quantidade de benefícios. A questão a gente não quer que todos os campeões façam de tudo. A forma que a gente pensou o sistema é para espalhar algumas forças em diferentes árvores, né, em diferentes disciplinas, justamente para obrigar o jogador a fazer uma escolha. E esse é o exemplo claro da aplicação do pilar que a gente chama de escolhas significativas. Você tem que escolher o que você quer fazer naquela partida. Não tem problema o campeão, como um Brand, conseguir jogar na rota do meio e jogar como suporte também, usando runas diferentes. Mas se na mesma partida ele tá fazendo tudo, não é a visão que a gente quer. Agora, tem um outro ponto que é, removendo as runas atuais com, né, atributos básicos, e combinando elas com os talentos, todos os campeões vão passar a estar mais fracos. Como é que a gente está pensando em lidar com isso? As escolhas das runas sim são mais fortes do que aquelas que a gente já tem hoje, só que em troca, o começo do jogo vai ser um pouco diferente. A dinâmica de como você lida com as tropas, com a selva e até mesmo com as torres. Só que também para tranquilizar certa parcela dos jogadores, a gente vai revisar todos os campeões, os atributos base. Não tô dizendo que a gente vai aumentar o mesmo que era antes. O começo de jogo tá mais difícil e vai precisar de um pouco mais de armadura ou um pouco mais de dano para interagir com o jogo como ele é hoje. Inclusive, tirando esses atributos básicos, faz lembrar de épocas passadas onde a selva especificamente foi bem fatal aí. Não, a gente não quer voltar para as eras onde só tinha Warwick e Fiddlesticks na selva, que eles eram os únicos que conseguiam fazer. A gente tá dando uma revisada sim também, tanto nos atributos dos itens, como nos atributos dos monstros neutros. Então, no geral, todo mundo faz. E vale lembrar que, cara, pré-temporada, né? É justamente a época do ano que a gente tira pra fazer mudanças radicais. A gente tá medindo tudo e disposto a mexer em tudo que for necessário. Então a gente tá aberto sim a fazer diversas alterações, seja em números ou seja até
possivelmente em mecânica se algo tá muito diferente do que a gente espera. Então é isso. Agora é ficar de olho nas comunicações até dia 8 de novembro, quando essas runas maravilhosas entram no jogo e vai todo mundo poder testar, brincar, se divertir a valer. Exatamente, e eu tô curioso pra saber o que vocês estão pensando também. Então, vamos interagir com a gente lá no fórum. Ou no Twitter. Ou no Twitter. Então valeu você, Prada Just Seek, um abraço. Até mais.